3 de maio de 1728, teve numa pequena cidade, não, nem cidade, um vilarejo na Alemanha, que se chama Herrnhut, um encontro de louvor. E nesta noite começou, que depois foi chamado de senhas diárias. Nesta noite foi o conde Zinzendorf, pela primeira vez, que ele lançou o desafio de viver cada dia com um versículo. E naquela noite ele lançou até um lema: foi o amor que trouxe Jesus. Foi o amor que levou Jesus a abandonar o trono. E eu não vou amar? E a partir daquele dia, naquele vilarejo de 32 casas somente, se criou o hábito que para cada dia, pela manhã, quando o vigia estava andando e acordando as pessoas, está na hora de acordar, eles sempre falaram: olha, lembre-se, a senha de hoje é esta. E daí ele citou um versículo bíblico. E isso então acontece desde 1728. Quem não tem este hábito bom, pode comprar aqui na livraria este livrinho, Senhas Diárias. Se a Márcia não tiver mais, ela já falou que pode pedir para vocês. E aí ter todos os dias um versículo do Antigo e do Novo Testamento. Mas além disso, eles estão para cada ano um versículo. Eles se encontram mais ou menos em maio, junho, uma semana de oração e jejum, e peçam que Deus direcione a um versículo. Então, no meio de tantos versículos, eles tiram um. E o versículo para este ano, que vai ser o texto para o meu estudo de hoje de manhã, é Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso eu desejo que se torne um lema para nós. Este ano, o assunto até da nossa campanha de 30 ou 40 dias, não sei, vai ser 30 ou 40, vai ser 40 dias esse ano, vai ser sobre avivamento. Que nós sejamos pessoas vivas, que não permitam daquilo que é natural, daquilo que é normal de uma pessoa não convertida, de uma pessoa que não tem o Jesus dentro de si, mas que seja aquilo que Deus é. Que nós não sejamos levados e dirigidos por tantas coisas que no fundo não tragam vida, mas tragam muito mais morte, muito mais aquilo que o Paulo diz depois um pouquinho, quando nós pagamos o mal com o mal. E com certeza, quando nós olhamos para o ano que passou, certamente todos nós experimentamos isso. E até no boletim deste domingo, no meio, vocês têm o meu artigo. Se você olha para trás, com certeza absoluta, você teve momentos onde você pagou o mal com o mal, onde pessoas pagaram o mal com o mal. E talvez você foi vencido por esse mal e não foi controlado pelo Espírito. Muitas pessoas são vencidos no dia a dia porque no fundo carregam muita culpa. Em vez de serem dirigidos pelo Senhor, pela sua palavra, elas são dirigidas pela culpa. São motivados pela culpa. Querem fugir do remorso, querem fugir das dificuldades, mas não tem como ser. Não é por acaso que Jesus define as pessoas que não perdoam as outras pessoas como aprisionados.
como aprisionados. Faz pouco tempo, semana retrasada, atendi uma pessoa com muito rancor do pai que já faleceu, mas que está ainda vivo na cabeça, vivo nas emoções, pelas decepções, pelas injustiças que ele recebeu. E é muito mais dirigido por isso do que pela palavra, pela presença do Senhor. E por isso diz em Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olhando para 2010, você já fez esta virada? E não permitia mais que a culpa, seja dos outros, seja de você mesmo, dirija a tua vida? Porque muitas vezes isso leva à raiva ou à depressão. Então, em vez da culpa, eles são dirigidos pelo rancor e pela raiva das coisas que aconteceu, e depois levam aquilo que a Bíblia diz em Jó, porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Ou seja, fica desgostoso e amargurado, no fundo é uma loucura, é falta do juiz e leva à morte. Isso é ser vencido pelo mal. Pelo mal que você mesmo fez, pelo mal que os outros fizeram, e que você, em vez de superar, em vez de permitir que Deus traz à memória o que pode dar esperança, você fica se afundando na raiva, no rancor, e machuca você. E todas as pessoas que no fundo vivem com você estarão machucadas, porque você é uma pessoa machucada. Você não se baseia na paz, no perdão. A tua memória só traz a primeira parte de Lamentações, onde ele se lembra da angústia, das dores, mas não faz a virada onde fala, mas eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança. Não vou trazer a memória, nem o medo que nós todos temos neste mundo de insegurança, mas eu vou trazer à memória o amor, o compromisso que meu Deus tem comigo. Porque eu não preciso lutar contra o medo, mas eu preciso dar espaço para o amor de Deus. E quando eu dou espaço, o amor de Deus vence todo o medo. E quanto mais eu vivo em amor, mais eu venço o mal que vem do medo. Pelo menos é isso que João diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não permite que culpa, que raiva, que medo vence você. Não permite que no final a tua vida é uma vida morta, ou que isso te leva a buscar as coisas somente no materialismo. E depois também, mais cedo, mais tarde, o materialismo vai te mostrar que não adianta nada de viver com cobiça, de viver invejando os outros, de viver correndo atrás do vento, como diz Salomão. E poderia citar ainda muitos desses males que tentam nos vencer, que tentam nos matar. Talvez a última só. Muitas pessoas são dirigidas por uma necessidade de ter a aprovação das outras pessoas. De ter a aprovação das outras pessoas. E a vida deles é dirigida em função daquilo que os outros falam, daquilo que foi falado.
Eu sempre falo, anota na tua agência dia 29 e 30 de abril, onde nós vamos ter aqui na igreja com a Luciene um seminário sobre codependência. Codependência não no sentido que alguém na tua família é alcoólatra ou viciado, mas esta codependência que a gente não tratou, porque a gente ainda vive frases dos nossos pais, frases das pessoas, acontecimentos, e a gente não se livrou disso. A necessidade de aprovação, das expectativas das pessoas ao nosso redor, muitas vezes nos escravizam e tiram toda a liberdade. Porque a gente não vive mais o que sabe que é correto, mas vive pensando, mas o que outro vai falar? Essa é uma frase que eu escutei muito na minha infância. Mas o que os outros vão falar? Cresci também no vilarejo de talvez 80 casas, e como esta pressão dos vizinhos era uma coisa real na nossa família, de sermos aprovados pelas outras pessoas, e como isso acaba com a gente, como isso tira das nossas mãos a chave para sermos pessoas felizes, bem-sucedidos, porque a gente entrega isso para outra pessoa. E se a outra pessoa não está, nós estamos bem. Se a outra pessoa não está, nós não estamos bem. Vivemos toda hora esse tipo de insegurança. Isso, no fundo, nós vamos tratar nesse seminário também sobre codependência. Pessoas livres não deixam-se mais controladas pelas opiniões dos outros, mas somente pelo o que Deus fala sobre nós. Então, isso é a primeira parte deste texto. Não permita que o mal te vença. O mal da culpa, o mal da raiva, o mal do medo, o mal do materialismo, o mal da aprovação. Tudo isso tem em si este poder de nos derrotar. Este poder de nos levar longe. Faça esta virada que Jeremias faz em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me pode deixar esperança. Eu quero trazer à memória o que está escrito em 1 João 4,4. Filhinhos, vocês sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra que Deus nos diz é isso. Se você está vencido, é porque você permite isso. O que Deus quer, que sejamos vencedores. Que nós sejamos pessoas que vençam o mal com o bem. Mas isso muitas vezes é a nossa dificuldade. A gente fica mais parado do que ativo. A gente fica muitas vezes mais escondendo do mal do que enfrentando de cara. A gente pensa mais no mundo hostil e que de fato é inimizade de Deus, do que no Espírito que habita em nós, do que no Espírito que traz esta vida gloriosa de Deus, esta vida vitoriosa. Maior é aquele que está em você, se você nascer de novo, do que está no mundo. Maior. E nós temos a vitória garantida pela palavra de Deus. Aqui o 1 João 4,4 já disse isso. Filhinhos, vocês são de Deus e já os tendes vencido. Porque Jesus venceu lá na cruz. E mais ainda, quando foi na ascensão, Ele foi feito Senhor sobre todas as coisas. E quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E todas as coisas, no fundo, estão debaixo dos nossos pés, porque estão debaixo
dos pés de Jesus. E enquanto ficamos juntos, sentados com Ele, a nossa vitória está garantida nele. A nossa vitória está garantida por causa que nós não vivemos preso por esses outros itens que eu falei, mas por causa das promessas de Deus. A vitória não está em mim, mas no Jesus que está em mim. E eu quero fazer todos os dias esta oração e declarar: meu Pai, eu quero viver, eu posso viver com confiança e ousadia por causa das tuas promessas. O que 2011 vai trazer, ninguém de nós sabe. Se a gente assiste às vezes os jornais, até a televisão alemã fala que no máximo daqui 2 anos o euro e todas as finanças da Europa vão entrar em colapso total e ninguém sabe o que vai acontecer depois por causa das dívidas e de tudo. Aqui no Brasil, no fundo, não se fala muito diferente. O que vai trazer? Eu não sei. Mas eu sei quem está em mim. E eu sei que Ele nos dará todo dia a suficiente força e o suficiente conhecer para que possamos ser aquilo que a Bíblia diz: vencedores, por meio daquele que nos amou. Vencedores, podemos levantar. E eu gosto muito dos 10 mandamentos, e estou falando nisso na escola bíblica. Eu gostaria que nós abríssemos ainda isso do capítulo 20, porque no fundo aí Deus faz mais uma descrição daquilo que tira a nossa vitória e que Ele nos capacita para vencermos isso, para que não caímos nessas armadilhas. Todos os 10 mandamentos, no fundo, mostram a verdadeira liberdade do Filho de Deus. Mostra o privilégio que nós temos na nossa convivência de mostrar a glória do Senhor. Claro que depende como você encara. Se você encara como um restritivo, como proibições, não vai trazer vida para você. Mas se você encara como está escrito tantas e tantas vezes na Bíblia, e Jesus depois resumiu: eu vim para que você tenha vida e uma vida plena. Aí você vai entender que os 10 mandamentos no fundo são a essência de uma vida bem-sucedida, de uma vida tranquila, de uma vida vencendo o mal. Esses 10 pontos aqui para mim no fundo são as artimanhas que o diabo toda hora usa para nos derrotar. E Deus já se antecipou. Olha, cuidado com isso. Cuidado, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Você não tem necessidade de ter outros deuses. Você não tem necessidade. Outros amantes. Deus é suficiente para você, para mim. Porque esta palavra outros ainda mostra muitas vezes, mostra esta conotação do amante. Deus não é suficiente, é preciso Deus e mais uma coisa. Deus é suficiente. Mas Deus sabia que o diabo vai colocar diante de todos nós sempre esta questão de adoração aos ídolos, às imagens, às frases, a macumbaria, ao culto aos mortos. Esta conversa e a vida baseada nas filosofias, nos horóscopos, e poderia levar um monte de coisas ainda. E Deus diz isso: se eu sou o Senhor, teu Deus, você não tem necessidade de ter isso. No hebraico fica isso muito claro, onde ele diz isso: como eu sou o Senhor teu Deus, você não tem necessidade de outros deuses. O que vai acontecer quando você adora outros deuses? No fundo vai acontecer o que o salmista diz no Salmo 135: semelhante a eles se tornarão os
que os façam. E todos os que neles confiam, tem boca e não falam, tem olhos não veem, tem ouvidos mas não ouvem, nem há sopro alguma na sua boca, são mortos. E todos nós, quando nós entramos nesta linha, em vez de adorar ao Senhor e vencer todas estas tendências que são colocadas todos os dias nos jornais, na televisão, na internet, não importa onde for, quando você entra nisso, você está vencendo o mal. Se aproxime de Deus. Depois no versículo 4 a 6 fala de fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há em cima nos céus, nem embaixo, nem nas águas debaixo da terra. A gente se curvar perante isso. Semelhança. Se curvar perante ídolos é o que a gente mais encontra hoje em dia. Se pode vencer este mal curvando-se somente perante Deus. Este Deus que nós acabamos de cantar de glória e majestade. Este Deus que falou, eu sou Deus. Não se deixe iludir pelo diabo. Não permita que ele te leve a reverenciar, seja tradições, seja o que for. Porque Deus é um Deus vivo, que quer andar com você durante todo este ano 2011, 24 horas. Seja acordado, seja dormindo, Ele está perto de você. Ele quer estar junto com você. E por isso Ele fala, eu tenho um zelo pelos meus, que eu vou fazer tudo para arrancar eles de novo deste caminho. Porque eu sei que quem entra nisso traz uma maldição sobre toda a sua família. Versículo 7, um outro mal que aflige a sociedade e que nós podemos vencer, de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu acho sempre muito interessante quando a gente assiste futebol. Os dois sempre falam no meio tempo a mesma coisa. Não, estamos ganhando, e se Deus quiser a gente vai confirmar a nossa vitória. Daí passa o microfone para outro que está perdendo e ele fala exatamente a mesma coisa. Não, está tudo certo, estamos perdendo, mas se Deus quiser nós vamos virar este jogo. Usar o nome de Deus em vão para encobrir as nossas fraquezas ou até encobrir os nossos erros. Até às vezes encobrir os pecados. As pessoas usam o nome de Deus, estão profanando e não respeitando o nome de Deus. No fundo, a nossa vida, o desejo de Deus para a nossa vida é que seja tão claro, tão simples, que a nossa palavra sim, todo mundo sabe que é sim. E quando nós falamos não, a nossa vida é não. E não temos esta necessidade de juro por Deus. A pessoa sabe que o que Deus é, somos nós. Que nenhuma palavra do Senhor vai cair por terra sem se cobrir. E o mesmo desejo está no nosso coração. Podem todo mundo falar de outra maneira, mas eu quero ser um reflexo da glória de Deus. E se eu falo sim, é sim. Se eu falo não, é não. Porque tudo que é além, vem de onde? O que Jesus diz? Vem do maligno. Ele coloca as palavras em xeque. Ele nos leva a duvidar e também nos posicionar de tal maneira de ficar sempre em cima do muro. Coisa mais difícil no aconselhamento dos casais, normalmente é isso. As pessoas não se posicionam. Não se posicionam. A palavra não é sim. Muitas vezes é isso. Mas veja bem, pastor, sabe? Você tem que entender. Eu sei que tem que entender. Mas no fundo, normalmente é uma desculpa para não entrar na clareza de Deus. Para não se curvar e não usar o nome de Deus. Outro mal que Deus quer que nós tenhamos vitória,
Quando eu falo nós, eu me incluo, porque minha esposa falou, e fala várias vezes, o dia do descanso também inclui o pastor. Porque a gente tem tantas coisas para fazer. E que privilégio Deus nos deu para vencer o mal da correria pelo dia de descanso. Que privilégio Deus nos deu, e a todos que convivem conosco. E olha aqui nesses versículos de 8 a 11, Deus até inclui filho, serva, e até os animais, e até os alemães, os estrangeiros que estão aqui no meio, né? Todos eles estão incluídos. Porque Ele sabe que todos nós precisamos de descanso. Aqui estou 2 vezes dentro, né? Como alemão e como pastor alemão também, né? Porque o Senhor descansou e abençoou o sábado e o santificou. Eu desejo um ano de vitória para vocês. Que você tenha a capacidade de vencer este mal da sociedade de correr. Que Deus não tenha necessidade de te dar paradas, seja por doenças, saúde, morte de pessoas queridas, problemas financeiros, para que finalmente você acorda. Mas que aquilo que Deus desejou para nós, como um sinal de vitória sobre o mundo, seja uma característica da tua vida. Parar para descansar. Para dar para teu corpo o descanso que ele precisa. Eu lembro do meu pai. Como eu me criei num sítio, às vezes era um sufoco quando tinha dias e dias de chuva, e era época de colheita, e daí justo no fim de semana fez sol. E sábado secou, e domingo a maioria das pessoas saíram para colher, e ele nunca saiu para colher. Ele falou, domingo é o dia de descanso. Ele foi fiel a isso a vida dele, a vida inteira dele. Ele não permitiu que a agitação desse mundo acabasse. Precisamos parar para descansar. Porque só assim você e eu evitamos que sejamos uma pilha de nervos, ou como alguém diz, uma bomba ambulante. Este bomba e bomba para a minha região é muito complicado. Na minha região a gente não tem o P e B definido. Então aqui até em português eu enrosco com isso. Que não seja uma B-bomba ambulante, prestes a explodir todo momento. Mas que você seja alguém que descansa, que para descansar. Para agradecer. Domingo é o dia para agradecer. Lembrar das bênçãos de Deus. Lembrar que você está ainda vivo para desfrutar a presença de Deus. Parar para refletir e enxergar de novo a mão de Deus no passado. Porque até muitas vezes, quando a gente é muito envolvido nas coisas, a gente não percebe a mão de Deus nas nossas vidas. Mas quando depois a gente para, às vezes depois semanas ou meses, de repente você fala, nossa, agora estou vendo a boa mão de Deus sobre mim. Domingo é para parar e agradecer. Um Deus que faz maravilhas, que sustenta você mesmo no meio da dor, no não entender, mesmo às vezes sendo como criança pequena que não fica quieta nos braços dos pais, mas Deus aguenta tudo isso. Dá graças a Ele. Uma parada semanal, parada agora no início do ano, olhando para trás, para vencer todo o sentimento de revolta, de culpa,
de mágoa que você tem até com Deus. E eu sei que muitos cristãos têm mágoas com Deus, por mais que não admitam isso, mas eles não apaziguaram o seu coração na presença de Deus e carregam mágoas porque Deus não cumpriu, entre aspas, na hora e na maneira como eles pediram as coisas. E precisamos apaziguar o nosso coração, não perdoando Deus como alguns ensinam, mas de acertar o nosso relacionamento e entendendo: Deus para mim não é garçom, Deus para mim não é simplesmente alguém que tem que fazer a minha vontade. Mas eu estou hoje frustrado com Deus porque eu não tinha a minha vida acertada dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, e por isso eu me machuquei, e não foi Deus que me machucou, foi eu que fiquei mal com Ele. Então, tempo para refletir. Nós convidamos vocês todos os domingos a vir para cá, seja na escola bíblica, seja no culto, durante a semana nas células, tantos cursos que a igreja oferece para a gente parar para refletir, para não sermos vencidos por esta correria do dia a dia, mas que tenhamos vitória, porque nós recebemos de novo a visão de Deus para a vida como um todo, e podemos fazer os reparos necessários, corrigir o discurso da nossa vida, para que dia após dia vencemos esse mal da nossa sociedade, que somos engolidos pela correria. Deus te ama tanto que Ele quer estas paradas nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. Deus instituiu o sábado para você parar, se esvaziar e se encher de novo. E depois, diariamente, ou com esta leitura ou outras leituras, você manter o teu tanque cheio, não permitindo que a correria entre. Outra questão é a questão de honrar pai e mãe, honrar todos. Creio que um outro ponto que a gente precisa sempre estar vigilante, vencendo o mal da nossa sociedade, do desprezo um pelo outro, do desprezo pelos mais velhos, desprezo da maneira como os nossos pais, com todas as limitações, nos educaram, como nós, como pais, com todas as limitações, educamos os nossos filhos. A Bíblia fala de honrar pai e a tua mãe para que prolongue os dias na terra que o Senhor, Deus, te dá. Quem não honra, no fundo, destrói a si mesmo. É a mesma questão. Na minha vida entra desprezo, na minha vida entra desajuste, e eu sou vencido por esse mal da sociedade de não honrar. E eu venço esse mal tomando esse posicionamento. Eu vou honrar. Eu vou honrar toda e qualquer pessoa. Merecendo ou não, é outra questão. Mas Deus nos honra, mesmo quando nós estamos no meio dos nossos erros. Deus quer que a nossa vida seja marcada não pelas falhas dos outros, mas por esta atitude de vitória. O que ele faz, o que ela faz é problema da pessoa. Eu vou honrar. Eu não vou avaliar, eu vou honrar, ponto final. A pessoa se entende depois com Deus. Não matarás. E aqui a gente poderia falar de muitas coisas, porque não é só de espada ou de espingarda ou de arma que a gente mata, mas quando a morte há por causa de palavras, por causa de olhares,
por causa de gestos. Quanta morte há. Efésios, Paulo diz: não digam palavras que fazem mal aos outros. Efésios 4:29. Mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, ou transmita graça aos que ouvem. Vencer o mal de falar mal sobre os outros. É isso que esse texto quer dizer: não matarás. Salomão diz em Provérbios 12:18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que as nossas línguas sejam instrumento de cura, esta vitória. Que quando as pessoas ouvem as coisas da nossa boca, realmente o que eles percebem é que está saindo aquilo que está lá dentro. O que nós estamos tirando é do bom tesouro que Deus está colocando em nossas vidas, e não do mau tesouro, como Jesus disse em Mateus 12. Eu creio que todo dia precisamos fazer esta oração: Pai, protege, põe cadeado na minha língua, para que da minha boca não saiam palavras de maldição, de morte, mas saiam palavras da vida, palavras que edificam os outros através daquilo que eu falo. Tem até um exemplo que fala muitas vezes: quando alguém fala, usa 3 maneiras para repetir ou para filtrar aquilo que você está escutando. A primeira é a verdade. É isso que você vai dizer, a verdade mesmo? Você tem certeza que não é aumentado nem diminuído, mas é verdade? É marcado pela bondade? Você gostaria que alguém falasse isso sobre você? E mesmo se for toda a verdade, você gostaria que isso fosse espalhado? E o terceiro: mas é necessário que eu diga isso? E se não passa pelas 3 maneiras, então não se deixe vencer por esse impulso de falar. Vence o impulso, porque ela não passou pelo crivo da verdade, nem da bondade, e nem pela necessidade. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal. Isso também está junto com o 9º mandamento, onde diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não adulterás, no versículo 14. Gostei muito de uma frase quando eu estava me preparando, do Nelson Rodrigues, onde ele diz: todo amor é eterno. Se não é eterno, não era amor. Todo amor é eterno. Se não é eterno, não era amor. Sexta-feira, na quinta-feira, quando teve aqui, eu participei de um casamento com Paulo Davi, e ele falou sobre 1 Coríntios 13, e uma das coisas que me chamou muita atenção, que ele enfatizou bastante: casamento exige 2 coisas: foco e dedicação. Foco e dedicação. É isso que a Bíblia nos quer dizer: foco e dedicação. Não permitir que a coisa que hoje é tão banalizada, tão normalizada, dos desvios dos casamentos, de estar junto, de estar separado, quando eu tenho direito de ser feliz, entra na nossa cabeça. E no fundo, quando a Bíblia fala sobre amor, nos fala para nós homens que o nosso amor para a esposa deve ser como o de Jesus, que se sacrificou a favor da sua esposa. Esse é o foco.
esta no fundo é a vitória sobre todas essas tentações, sobre todo o mal que acontece na sociedade. Quando Deus falou isso para mim, é uma expressão do amor e do cuidado. Porque quanta dor eu já escutei, eu vi. Quando a pessoa descobriu a traição, quando sofre o abandono, quando sofre a rejeição, quando depois tem que tratar as doenças venéreas ou até da AIDS. Quanta dor Deus quis poupar. Quanta vitória Ele quis nos dar nesta área, quando Ele fala, por isso, como eu sou um Deus fiel, como eu sou um Deus fiel, mesmo quando vocês não são fiéis. Por isso vocês vão ser conforme a minha glória, conforme a minha majestade. E serão pessoas que não vão adulterar, porque não faz parte do meu caráter, diz o Senhor. E por isso também não vai fazer parte do caráter de um cristão que vive em plena liberdade, que não vive preso àquilo que o mundo ensina, nem preso aos impulsos naturais. Não furtarás, não precisa nem falar muita coisa. Quanta liberdade isso daria para nós, se a gente pudesse largar o carro em qualquer lugar, a casa em qualquer lugar. Tudo isso no fundo Deus quis que a gente desfrutar desta plena liberdade, do respeito pela propriedade do outro. Se os outros não façam, eu vou fazer. Eu vou fazer. E vou ter a última característica de Deus, versículo 17. Não cobiçarás. O mal da inveja e de cobiça, que vence muitas vezes. Não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este é o objetivo de Deus para você em 2011. Este é o objetivo de Deus para a tua vida inteira. Porque desta maneira nós somos pessoas livres. Eu gostaria que agora cada um abaixasse a sua cabeça e falasse com Deus. Onde olhando para trás, para 2010, você pode constatar com tristeza e arrependimento: eu fui vencido. Eu permiti que o diabo me enganou quando entrei em caminhos que pareciam tão certos. Mas olhando agora para trás, eu vejo como a Bíblia tem razão. O fim são caminhos da morte. E ao olhar para trás para essas coisas ruins, lembra que Jesus quer que você seja mais que vencedor por meio dele, porque ele te ama. E quando você olhar para 2011, os 360 dias, agora só 363, porque já está passando o segundo dia, sempre se lembra disso. Jesus não te deu regras, mas Ele está em você se você nasceu de novo. E Ele quer que você seja mais que vencedor. Seja no momento de deserto ou em oásis, nos ganhos e nas perdas, Ele está junto com você. Todos nós somos cada dia mais velhos.
mas também mais sábios. A sabedoria começa quando você faz esta virada. Quando você faz aquilo que o Pascoal disse 2 domingos atrás. A última palavra não é dos homens nem das circunstâncias. A última palavra é do nosso Senhor. E por isso sou mais que vencedor. Porque eu creio naquilo que Jesus falou. Todo o que nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ó Espírito, eu te peço para cada um que tu desvias os olhos das circunstâncias e das pessoas e nos levas a contemplar Jesus e a nossa posição que temos nele, assentado junto com ele nos lugares celestiais. Esse privilégio de sermos na vida o que tu és aqui nesta vida. Obrigado pela tua vitória sobre o mal. E obrigado que esta tua vitória também é a nossa vitória. E pela fé nós declaramos, nós seremos mais que vencedores dia após dia durante este ano 2011. Porque tu, Espírito, está agindo sobre nós, está nos dando o privilégio de experimentar a glória e a senhoria de Jesus. Assim eu abençoo cada um com a vida de Jesus, com a presença e poder do Espírito e o amor de Deus, em nome de Jesus.